Isso, então, a nossa exposição, a nossa aula sobre tecnologia de massas alimentícias. A gente tem que entender que o macarrão, né, que é um outro nome para massas alimentícias, chegou no Brasil no final do século XIX, né, então começo de 1800, trazido pelas primeiras famílias de imigrantes italianos. Né. No Brasil, a presença de diferentes culturas ela faz com que a mesma massa seja preparada de modos diferentes em cada região do país. A abertura do mercado brasileiro no início dos anos 90 transformou os riscos em oportunidades. O setor de macarrão, rapidamente ele se mobilizou e se motivou a investir na ampliação e modernização do seu parque industrial e na capacitação técnica dos profissionais do setor. Tanto é que hoje o Brasil ele é tido como o terceiro maior produtor mundial de macarrão, e o quinto maior em vendas, isso segundo a ABMAP. O que é a ABMAP? A ABMAP ela é a Associação Brasileira de Massas Alimentícias, pães industrializados, bolos e biscoitos. Ela que intermedia os interesses do setor junto ao governo, junto a associações internacionais, enfim. Tá? O nosso roteiro da nossa aula ela vai passar por definição de massa alimentícia, classificação, ingredientes principais, fluxograma de produção e parâmetros de qualidade e análise físico e químicas. A legislação que fala sobre o padrão de identidade e qualidade da massa alimentícia, ela é a RDC 14 de 2000. Então, ela é de fevereiro de 2000 e ela que vai fixar essa identidade e qualidade da nossa massa alimentícia aqui no Brasil. Então, massa alimentícia, nós entendemos que elas são produtos obtidos de farinha de trigo. A gente já falou que esse trigo é o triticum estivum e de derivados de trigo durum, ou derivados ainda de outros cereais, leguminosas, raízes ou tubérculos, que resultam desse processo sem fermentação de empasto e amassamento mecânico. Então, as massas elas podem ser acompanhadas de outros ingredientes, complementos isolados ou misturados, podem ser apresentados secos, frescos, pré-cozidos, instantâneos ou pronto para o consumo em diferentes formatos e recheios. Então, quem fala essa definição é justamente essa resolução. Então, é importante a gente entender que é um produto não fermentado, através de mistura mecânica, pode ser acrescentado de farinha, de outros tipos de ingredientes, e tratado aí com água fria ou água quente. Comportamento das massas alimentícias durante e após o cozimento, como diz no slide, ele é o parâmetro de maior qualidade, é o parâmetro de qualidade de maior importância para os consumidores desse produto em todo o mundo. É o maior, mas não é o único. Ok? Segundo essa legislação ainda, as massas alimentícias, elas ainda podem ser classificadas de diversas maneiras. Então, ela pode ser classificada de acordo com o teor de umidade dela, ela pode ser classificada de acordo com a composição, de acordo com o formato. Então, se for de acordo com a umidade, nós vamos ter massa, por exemplo, seca, quando ela é submetida à secagem durante a elaboração. A massa úmida, ou fresca, ela não sofre nenhum processo de secagem parcial. Ela pode ainda ser massa instantânea, que não foi contemplada na legislação e depois cada estado acabou falando sobre a massa alimentícia instantânea, ou desidratada por prefeitura, que é o nosso conhecido comercialmente aí como miojo de maneira geral. Então essa massa alimentícia ela vai ser submetida
há um processo de cozimento, né, ou não, e uma secagem, né, por fritura, é por isso que ele é instantâneo. Segundo ainda o teor de umidade, ele pode ser desidratado, né, também por ar quente ou outros meios. Ok? Segundo o formato, essa nossa legislação vai falar que ela vai poder, por exemplo, ser longa, pode ser curta, né? Pode ser massinha, do tipo conchinha, não é? Padre Nosso, Ave Maria, né? Então, isso vai ser de acordo com o formato. Pode ser classificado de acordo com a composição dele, né? Quando eu tenho só a massa alimentícia sem nenhuma outra determinação, né? Que é o trigo durum ou de farinha de trigo durum, né? Ou sêmola e semolina de trigo durum, sem a mistura de nenhum outro tipo, né, de farinha, né? E composição ainda falando, pode ser farinha de trigo integral misturada, né, com outro tipo de farinha de trigo branca ou simplesmente trigo integral. Pode ser misto, né, que é quando a gente tem, por exemplo, outros tipos de cereais ou leguminosas transformados em farinhas e misturado, né? Por exemplo, a gente tem o bifum, né? Que é um macarrão aí japonês feito de arroz, por exemplo, para quem tem problemas, né? Para quem é celíaco, para quem tem problemas de deglutição do glúten, né? Massa alimentícia ainda pela composição recheada, ou não, massa alimentícia somente de vegetais. Falando sobre os principais ingredientes, nós temos, claro, a farinha de trigo, que ela é responsável pela estruturação do macarrão, onde eu venho falando já durante essa disciplina toda, que o glúten ele é um dos marcadores de qualidade, então nesse caso ele precisa ter um glúten forte, baixo teor de cinza, baixa atividade de alfa-amilase, essa é a minha farinha de trigo. As massas alimentícias de qualidade superior, elas são feitas à base de trigo com alto teor de proteína, alto teor de glúten, acima de 12%, principalmente do trigo durum, que ele confere aí característica única como elasticidade, consistência, aquele famoso apresentação al dente, que ele é cozido, mas ainda mantém uma certa rigidez. Outro ingrediente que a gente pode estar falando é a água, ela deve ser clara, sem gosto, claro, sem micro-organismos, não deve conter alguns sais minerais, principalmente porque sabemos que esses sais minerais vão interagir com o glúten, vão influenciar na textura da massa. Outro ingrediente que podemos falar são os ovos, não são ingredientes essenciais na produção de massa alimentícia, mas ele pode melhorar a cor da massa e, enfim, se conter, ele precisa, se contiver ovos, tem que estar escrito na embalagem, outros ingredientes que podemos falar, por exemplo, são os aditivos, Os aditivos, eles têm que obedecer à legislação vigente, assim como os emulsificantes, Então, o emulsificante ele é um tipo de aditivo, então, no caso, ele deve obedecer a essa legislação. Daí eu tenho emulsificante, tem corante, tem conservante, tudo isso são aditivos. Tá? No caso, por exemplo, dos corantes, eles podem ser sintéticos ou naturais, que vão estar ajudando, por exemplo, na cor da minha massa alimentar. Um fato interessante da gente abordar, esse é o nosso fluxograma de processamento de massa alimentícia. É importante a gente entender que existem dois processos distintos, então após o amassamento, então a mistura dos ingredientes, o amassamento desses ingredientes, eu posso passar, essa massa alimentícia, ela pode passar por extrusão, que vocês vão estar vendo como é que funciona esse processo em alguns filmes, aí, em alguns links, ou por laminação. Então a laminação ela ocorre através de cilindros que vão diminuindo a espessura da massa, e a extrusão através de pressão e trefilas específicas, eu vou dando formatos específicos para a minha massa. É importante também dizer que depois dessa moldagem ou dessa trefilação, antes da parte da embalagem,
pode ou não, ter secagem da minha massa, de acordo com a classificação dela. Se a minha massa é seca, se a minha massa, por exemplo, ela é úmida, né? Então, se ela for úmida, ela não passa por secagem. Se for massa seca, passa. O que a gente pode estar falando também no processo de mistura, né, e amassamento, eu consigo adicionar aqui também, inclusive, os aditivos em pó, né, através aí de misturadores especiais, onde vão estar misturando essa farinha com os outros ingredientes, água e outros ingredientes, seja eles opcionais ou obrigatórios, né? A dosagem ela pode ser manual ou automática, né? Tem que ser feito, né, com parcimônia, claro, seguindo uma formulação já determinada na empresa, porque caso haja uma pequena variação, né, eu vou ter uma mudança completa nas propriedades viscoelásticas do meu glúten, o que vai afetar toda a minha parte do meu processamento. Aumento de temperatura, vai diminuir o tempo meu. Então, se esse amassamento ele estiver sendo feito a temperatura ambiente ou não, amassamento dessas proteínas, elas vão estar absorvendo mais água, formando a rede de glúten, e na minha laminação ela vai estar, como eu tinha dito, já acontecendo na minha laminação. Quem vai estar fazendo a mistura desses meus ingredientes são esses meus laminadores, são esses meus cilindros. Lembrando que o amassamento ele também pode ser feito a vácuo, para que o meu produto tenha menos defeitos. Na moldagem ou trefilação, é muito importante que as formas elas sejam sem falhas. Então, eu tenho dois métodos, que é extrusão e trefilação. Então, na minha extrusão e trefilação, que é o método mais utilizado para moldar as massas, injeta-se uma porção de massa numa câmara que termina numa trefila, num molde, matriz que vai extrusar através de orifícios com os formatos desejados. Então, eu posso estar aí escolhendo a forma, enfim, mais desejada, através aí de uma rosca sem fim, que vai estar levando a minha massa para as trefilas que depois vão estar recebendo aí os seus formatos. Ok? No seccionamento, que é corte e secagem, essa massa quando sai da trefila, ela vai estar recebendo o corte, que é o tamanho que eu vou estar colocando, e vai passar por uma cortina de secagem, onde ela pode ser por ar quente. Então, as massas curtas elas são colocadas em bandejas, enquanto as longas são penduradas em uma cortina própria. Tá? Então, a secagem ela é interessante e importante destacar que ela é crucial do ponto de vista econômico e qualidade, devendo ser controlado parâmetros como temperatura, umidade relativa e velocidade do meu ar. Se a minha secagem for muito rápida, vai provocar fissura, então ruptura. E se ela for muito lenta, vai causar a aceleração de processos microbiológicos e bioquímicos de degradação. O teor da minha umidade na trefila é entre 29% e 31%. Então, ou melhor, o teor de umidade na trefila, não da trefila. Tá? E quando sai de 11% a 12%. Os equipamentos eles vão estar utilizando aí baixa temperatura entre 40 e 60 graus, entre 18 e 28 horas, com ventiladores para poder justamente fazer essa circulação do ar. Tá? Em grandes empresas, em empresas aí com nível industrial e tecnológico mais envolvido, secadores contínuos são mais usados. Então, no lugar de secadores estáticos. Então, esses secadores contínuos eles podem trabalhar em diferentes temperaturas, o que acaba diminuindo o tempo de secagem. Ela pode ser dividida também em pré-secagem, repouso e secagem final, caso ocorra.
Aqui temos alguns exemplos, né? Do lado esquerdo, uma laminadora automática, no meio uma extrusora e no lado direito, né, uma câmera de secagem de massa aí por bandejas. Alguns parâmetros aí de qualidade, né, que nós podemos estar falando, né, tempo de cozimento, a água absorvida, né, a quantidade de água absorvida, as características geológicas, que é a característica da mistura, características da superfície, não é, que vai falar sobre pegajosidade, adesividade, umidade, é outro parâmetro de qualidade, e análises microbiológicas. Os defeitos, quando eu não tenho qualidade, né, quando esses parâmetros não são seguidos, eu tenho defeitos nas minhas massas. Então, os defeitos das minhas massas alimentícias podem ser formato desuniforme, rugosidade, não é? Ela não ter aquela lisura, não é? Quebra, opacidade, não é? Perda do meu formato durante o cozimento. Como complemento desse material teórico, foi disponibilizado alguns vídeos, né, que tratam justamente do processo produtivo, não é? E de algumas empresas que fizeram vídeos institucionais demonstrando o seu processo. Espero que tenha entendido, né, e um bom estudo.